Oi, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Paloma e hoje a gente vai ter mais uma aula da disciplina de equipamentos para a construção de estradas, onde a gente vai estudar com mais afinco sobre o assunto que é a produção de unidades transportadoras, tá? Então, o objetivo da nossa aula é conhecer o processo da estimação, da estimativa da produção de uma unidade transportadora que é utilizada em uma atividade de terraplenagem. Então, além de ver todo o embasamento teórico, a gente ainda vai fazer nessa mesma aula a resolução do exercício que vai ajudar no processo de fixação desse conhecimento. Então, aqui só relembrando as operações básicas do ciclo de terraplenagem, tá? Que é constituído pela escavação, pela carga do material escavado, pelo transporte e pela descarga e espalhamento, tá? Então, no processo de escavação é feito o rompimento da capacidade desse solo no seu estado natural e através do emprego de ferramentas cortantes, como a gente consegue ver, por exemplo, aqui uma pá carregadeira, que faz o processo de desagregação desse material no estado natural e possibilita aí que ele se torne solto, facilitando o seu manuseio. Após essa etapa de escavação, a gente parte para a carga do material, que consiste no próprio enchimento de uma caçamba, ou acúmulo de algum material na própria lâmina, por exemplo, de uma pá carregadeira. Tá? Então, essa ação de estar carregando uma caçamba faz parte dessa etapa de carga do material na operação de terraplenagem. O transporte vai ser justamente a movimentação de terra. Então, a gente vai estar estudando hoje a produção dessas unidades transportadoras que estão associadas a essa locomoção, a esse deslocamento desse solo de um local para outro. Dizemos que o transporte com carga ele acontece quando a caçamba ela está ocupada, ou seja, ela está carregada do solo. Mas a gente também pode ter um outro tipo de transporte, que é o transporte vazio, que é quando essa caçamba ela está vazia. Então, por exemplo, eu estou levando o solo de um determinado local, um ponto A, para um ponto B, que seria um ponto final. Então, nesse processo de ida, a minha caçamba ela está carregada, tá? No retorno dessa unidade transportadora, essa caçamba ela vai estar cheia, ela vai estar vazia, porque todo aquele solo que ele estava transportando foi depositado lá no nosso ponto final, que seria o ponto B. Então, quando a gente trabalha com essas unidades transportadoras, a gente está lidando também com essas duas possibilidades, de a gente estar trabalhando com esse caminhão carregado, completamente cheio aí de solo, ou então com a possibilidade dele estar fazendo uma atividade de retorno, retorno ao ponto onde ele vai ser novamente carregado. E aí, nesse segundo caso, ele está trafegando vazio, com a sua caçamba vazia. E para concluir aqui as operações básicas da terraplenagem, a gente ainda tem a descarga do material e espalhamento, que é a etapa em que, por exemplo, chegou a unidade, a caçamba, a unidade transportadora, e vai depositar esse solo onde ele é para ser colocado. Você consegue observar aqui nessas imagens esses montes, depositando esse material, e logo em seguida vai ser feito o espalhamento desse material para que possa prosseguir aí as atividades de terraplenagem. Então, o ciclo basicamente é esse, e hoje a gente vai estar dando enfoque aqui nas nossas unidades de transporte. Então, as operações básicas, os equipamentos básicos que a gente vai utilizar nessa etapa de transporte do nosso ciclo de terraplenagem, a gente tem aqui 3 exemplos possíveis de serem utilizados. O primeiro deles é o caminhão basculante comum, que é o que a gente vê com mais frequência, tá? Ele consegue comportar aqui na sua caçamba um volume que vai de 4,5 até 6 metros cúbicos, tá? Aqui dentro dessa sua caçamba cabe até 6 metros cúbicos de solo, dependendo aí do modelo do caminhão. Nós temos também os dumpers, tá? Que eles também comportam um valor semelhante àquilo do nosso caminhão basculante, mas que pelo menos aqui nas obras locais do interior do Ceará a gente não vê com tanta frequência como vê o caminhão basculante. E por fim a gente tem o nosso caminhão fora de estrada, que ele consegue comportar volumes de solo maior do que 10 metros cúbicos.
Então, é um volume bastante considerável, tá? Inclusive, esse caminhão, ele tem esse nome de fora de estrada, porque como ele carrega um volume de solo muito grande, ele vai estar associado a movimentações de terraplenagem consideráveis, tá? Então, esse caminhão, ele assume um peso muito considerável e, por isso, ele não pode trafegar nas nossas estradas vicinais comuns. Então, devido a essa carga dele, que é demasiadamente grande, é maior do que o nosso pavimento vai suportar, ele é o tipo de caminhão que é utilizado para transportar, fazer essa movimentação desse solo fora das estradas comuns, tá? Então, nós temos aqui esses três modelos de equipamentos que são utilizados aqui no nosso transporte do material. A fórmula básica para a produção de qualquer equipamento, a gente já viu nas aulas anteriores, e eu trouxe aqui apenas para revisar, tá? Mas quando a gente fala em produção de um equipamento, eu quero saber o quanto ele consegue produzir, ou seja, gerar, né, de transporte desse solo ou de escavação desse solo, o quanto esse equipamento ele consegue fazer a sua atividade em determinado tempo. Então, como a gente está trabalhando com tratores, né, que são os equipamentos que estão associados às atividades de terraplenagem, a gente está trabalhando com a produção, vendo quanto o volume de solo que esse equipamento ele consegue transportar em determinado tempo. Ou seja, quanto que um caminhão basculante consegue transportar de metro cúbico em 1 hora. Tá? É uma produção, é uma estimativa de quanto que ele está produzindo durante o seu período de atividade, né? Durante um tempo de trabalho. Então, aqui a nossa produção do equipamento, ela é igual à capacidade máxima, tá? Que é a capacidade da caçamba em volume desse solo solto, tá? Ele saiu do estado natural e agora está no estado solto. A gente multiplica por π1, que é o nosso fator de empolamento, né? Que está considerando aqui, quando a gente multiplica a capacidade da caçamba, que é o volume em solo solto, pelo π1, a gente volta a trabalhar com volume natural, tá? Que é o volume que a gente trabalha e considera na estimação aí das nossas produções das carregadeiras, tá? E aí a gente multiplica por π1, que é esse fator de empolamento, e multiplica pelo coeficiente de rendimento de operação do equipamento, que é o quanto ele consegue trabalhar, né? Considerando aí as suas possíveis pausas ao longo do período de trabalho, o quão eficiente esse equipamento está sendo utilizado, tá? E divide tudo pelo tempo do ciclo mínimo, né? Que é o tempo mínimo que ele consegue realizar um ciclo de atividade para aquele equipamento especificamente. Então, esses são os parâmetros que a gente vai utilizar na determinação, né, na estimação da produção de qualquer equipamento de terraplenagem. E a gente vai ver que essa fórmula generalista, ela sofre algumas modificações dependendo do nosso equipamento a ser trabalhado. Então, aqui vamos relembrar que esse nosso tempo do ciclo, que ele está sendo utilizado aqui na nossa equação de produção, ele depende dos tempos fixos e dos tempos variáveis, né? Os tempos fixos são aqueles que, de modo geral, estão associados à carga do material, à descarga desse solo e também a possíveis manobras, como, por exemplo, o posicionamento desse caminhão basculante para que a carregadeira consiga trazer esse solo com mais facilidade para dentro da sua caçamba, tá? Então, nós temos esses tempos que a gente consegue estimar, tá? Com mais facilidade, e já a gente tem outros tipos de tempo, que são os tempos variáveis, que vão depender da distância que foi percorrida. Então, se eu tenho uma caçamba, um caminhão basculante que vai percorrer 1 quilômetro, provavelmente ele vai fazer isso mais rápido do que um caminhão basculante que vai precisar percorrer 5 quilômetros, tá? Então, o tempo vai ser variável dependendo dessa distância de transporte que está associada a essa operação, tá? E aqui a gente ainda tem duas considerações, que é o nosso tempo do ciclo mínimo e o tempo do ciclo efetivo, tá? Então, a gente trabalha com o tempo do ciclo mínimo quando a gente considera que não tem nenhuma parada durante a realização dessa operação.
que não é 100% realista, tá? Então, quando a gente considera algumas paradas, como, por exemplo, a possibilidade do equipamento ter algum tipo de falha mecânica e precisar de uma manutenção, a gente está trabalhando com um intervalo aí mais flexível, que nos consideram aí os tempos de parada de qualquer operação que possa vir a ser necessária, tá? Então, agora a gente vai entender basicamente como que funciona o ciclo da atividade de uma unidade transportadora, porque conhecendo esse ciclo de atividade, a gente consegue estimar o tempo necessário para realizar esse ciclo dessa atividade e, por fim, calcular a produção, tá? Então, a gente consegue ver aqui nessa segunda imagem que tem aqui uma pá carregadeira e está preenchendo aqui a caçamba do nosso caminhão basculante, tá? Então, esse caminhão basculante, ele só vai prosseguir com a movimentação desse solo após essa pá carregadeira preencher toda a sua caçamba. Então, a produção de uma unidade de transporte, ela está totalmente associada à produção de uma pá carregadeira, porque eu preciso que essa carregadeira encha a minha caçamba, tá? Então, aqui, ó, vamos relembrar como é o ciclo de atividade de uma carregadeira. Ela vem aqui nesse primeiro momento, retira o solo aqui do nosso talude. No segundo momento, ela volta de ré, tá? Toma uma nova direção, deposita esse solo na unidade transportadora, dá um renovamento. Encerrou o ciclo da atividade aqui da carregadeira. Ela precisa fazer isso um determinado número de vezes, até que a nossa caçamba aqui da transportadora ela seja completamente preenchida, tá? Então, o ciclo da atividade da carregadeira está totalmente relacionado à produção da nossa unidade de transportes. Então, existe aqui uma condição de sincronismo, tá? Eu preciso estimar a produção da minha unidade de transporte, conhecendo também a produção e a capacidade de produção da minha carregadeira, tá? Não necessariamente com uma determinada quantidade de enchimentos aqui de realização do ciclo da carregadeira, vou encher exatamente o volume que comporta a capacidade da minha caçamba, tá? Essa condição ela não é tão plausível de realidade. Então, a gente vai ver mais ou menos como conseguir entender essa interpretação de enchimento ou não dessa caçamba, tá? Mas é importante a gente fixar agora que existe essa condição de sincronismo e dependência de produção entre esses dois equipamentos. Então, agora, nas nossas unidades transportadoras, eu vou apresentar um passo a passo para determinar a produção desses equipamentos, tá? Em um primeiro momento, a gente vai ter que calcular a resistência ao movimento, tá? Por quê? Eu vou calcular a resistência que esse caminhão oferece ao movimento para posteriormente estimar a sua velocidade. Por quê? Quando a gente tem um caminhão, como esse exemplo aqui na imagem, que ele está trafegando com a sua caçamba carregada, ele vai conseguir trafegar uma determinada velocidade, porque ele está cheio. Agora, quando ele chega no local, faz a descarga desse solo e retorna vazio, muito provavelmente ele vai conseguir retornar a uma velocidade maior, tá? Então, eu preciso compreender a condição desse caminhão, se ele está carregado, se ele está vazio, porque dependendo dessa condição, ele vai ter uma resistência maior ou uma resistência menor a esse movimento. Se ele tem uma resistência maior, então ele pesa mais, então ele não vai conseguir trafegar com uma velocidade tão alta. Agora, se a resistência ao movimento dele vai diminuindo, ou seja, ele está vazio, ele está mais leve, ele consegue trafegar em uma velocidade maior, tá? Então, aqui a gente tem essa formulazinha que é utilizada nesse processo de estimação da resistência que o caminhão oferece ao movimento, e depende aqui do K, que é o nosso coeficiente de rolamento desse trator, ou seja, que depende aí
tanto do caminhão estar cheio, como também da condição de rolamento entre o pneu e o solo desse trator, tá? A gente precisa também do peso total do trator, e aí esse peso total vai ser o seu peso cheio, o seu peso carregado, ou então o seu peso vazio, tá? Vai depender da condição. Se esse caminhão ele está no processo de transporte desse solo, ele está cheio. Então, esse peso total é o peso do caminhão cheio. Agora, se ele está fazendo uma atividade de retorno, ele está vazio, tá? Ele já fez a descarga do material e está retornando vazio. Então, o peso total vai ser vazio, tá? Além disso, aqui na nossa formulazinha, a gente ainda considera a possibilidade do relevo que esse caminhão está trafegando, né, da via que ele está trafegando aqui, não ser uma via plana. Ou seja, pode ser um aclive ou pode ser um declive. Eu posso estar subindo ou posso estar descendo. E aí, se eu estou subindo, esse caminhão ele vai andar com velocidade mais baixa ainda, tá? Além de ter todo o peso dele em si, ele ainda está subindo uma rampa, então a velocidade dele cai. Agora, se esse caminhão ele está descendo, né, ele está num declive, ele tende a conseguir trafegar com velocidade maior, até porque, por exemplo, a aceleração da gravidade vai contribuir para que isso aconteça, né? Quando está nesse movimento de descida, consegue atingir uma velocidade maior. Então, vai ter uma resistência menor esse movimento. Então, são esses dois fatores aqui que vão influenciar basicamente na determinação dessa resistência ao movimento, tá? Para calcular essa resistência total ao movimento, você vai utilizar aqui o produto entre esse coeficiente de rolamento do trator e o seu peso total e vai somar ao peso total do trator multiplicado pela rampa, que pode ser um aclive positivo ou um declive, que nesse caso seria negativo, tá? Então, essa é a forma utilizada para estimar essa resistência. Só lembrando que é importante a gente verificar essa condição do caminhão estar carregado ou está vazio, tá? Com o caminhão carregado, a gente consegue estimar aqui o seu peso carregado dependendo do solo que ele está transportando e também dependendo do peso do caminhão vazio, tá? A gente precisa obter esse peso vazio do caminhão, que é de fácil obtenção, tá? Dependendo do modelo, você consegue obter facilmente esse peso dele vazio, mas o peso dele, quando ele está cheio do solo, né, do material, depende tanto da capacidade da caçamba, ou seja, de quão grande é essa caçamba. Quanto maior for essa caçamba, mais material cabe, né? Mais solo cabe nela. Então, ele vai ficar mais pesado. E outra coisa que depende é do peso específico desse material que está sendo transportado. Porque se eu estou trabalhando com um bloco de rocha, pode ser bem mais pesado, tá? Do que se eu estiver trabalhando com um solo mais arenoso. Então, depende aqui do meu peso específico, da capacidade da caçamba, e eu somo isso ao nosso peso do caminhão vazio, né? Que seria o PV. Aqui na próxima etapa, a gente vai conseguir estimar a velocidade desse caminhão, tá? A gente já sabe a resistência que esse caminhão tem ao movimento, porque a gente calculou, né, que seria esse somatório de R, tá? Aqui está considerando o somatório de R a B, porque é como se estivesse fazendo um movimento de solo do ponto A até o ponto B. Então, a resistência a esse movimento do ponto A até o ponto B seria esse somatório de R a B, tá? E a velocidade a gente consegue estimar com essa resistência ao movimento e também com algumas características próprias associadas à potência e ao rendimento do equipamento em si, do caminhão em si, tá? Então, através dessa fórmula, a gente consegue achar a velocidade num trecho AB, que ela vai ser igual a 270 vezes o N0, que é a potência volante desse trator, desse caminhão, multiplicado por Nm, que seria o rendimento mecânico dessa transmissão desse caminhão, tá? Então, com essas duas características que estão associadas à potência e ao rendimento mecânico desse nosso trator, desse nosso caminhão, a gente divide ela pelo somatório da resistência ao movimento e consegue achar aqui a nossa velocidade e estimar a velocidade desse caminhão em determinado trecho.
Então, agora a gente consegue ir para o próximo passo, que é determinar o fator de correção da velocidade do caminhão. Porque a gente estimou uma velocidade, tá? Mas essa velocidade, ela ainda vai sofrer algumas variações, porque não é uma velocidade constante, tá? Então, a partir dessa velocidade que a gente estimou, a gente tem que verificar e obter uma velocidade que seria uma velocidade média ao longo de toda a movimentação desse caminhão no trecho analisado, tá? E para isso, o primeiro passo que a gente faz é calcular o fator Rzinho, que é igual ao peso do equipamento em quilograma, dividido pela potência em cavalos, né? A potência do motor, que é em cavalos, tá? Então, a gente acha um valor de R aqui, e é importante lembrar que esse peso do equipamento, novamente, deve considerar se nesse trecho o caminhão está trafegando carregado ou se nesse trecho esse caminhão ele está vazio, tá? Então, para isso, a gente vai para uma tabelinha, onde a gente vai observar aqui o valor de R. Eu vou marcar aqui com caneta. Vão existir dois intervalos possíveis para o valor de R. Tá? Tem esse primeiro intervalo aqui, onde o R ele é menor do que 136 kg por HP, que seria horsepower, ou então cavalos, né? Potência do motor. E quando esse Rzinho ele é maior do que 136 e menor do que 172, a gente está aqui nesse segundo intervalo, tá? Então, calculou o valor de R, você consegue definir se você vai obter o fator de redução de velocidade nessa parte de cima da tabela, tá? Ou se você vai conseguir determinar nessa segunda parte, que seria a nossa parte inferior da nossa tabela, tá? Então, você já vai saber se você vai estar obtendo os dados na parte superior ou se você vai estar obtendo esses dados aqui na parte inferior da nossa tabela. Então, determinado aqui o valor de R, você vai verificar o comprimento do trecho. Então, se esse caminhão ele está trafegando num trecho, por exemplo, de 1 km, que seria 1000 metros, aí você vai observar aqui o intervalo, ó, de 0 a 60, de 60 a 120 metros, tá? E aí você vai observar em qual intervalo se enquadra. Para uma distância de 1000 metros, ou seja, 1 km, ele estaria aqui nesse intervalo, entre 750 metros e 1050 metros, tá? Então, uma coisa que você já consegue observar é que você vai estar obtendo aqui, nessas possibilidades, né, nessas condições, o valor desse fator aqui nessa linha, tá? Da mesma forma, se você tiver obtido um valor de R que é maior do que 136, aí você vai observar um intervalo aqui. Novamente, cairia nesse intervalo de 750 até 1050, tá? E aí vai variando de acordo com o comprimento do trecho que esse caminhão está se movimentando. Ah, o caminhão está se movimentando num trecho só de 50 metros. Então, você vai observar aqui no intervalo. 50 metros estaria entre 0 e 60. Então, você tiraria aqui o seu fator dessa primeira linha, tá? Então, primeiramente, define o valor de R e, em seguida, você verifica em qual intervalo o comprimento desse trecho se enquadra, tá? Sabendo em qual intervalo esse comprimento do trecho se enquadra, você vai avaliar se esse trecho, se nesse trecho o caminhão está começando com a velocidade inicial igual a 0, ou seja, ele está partindo do repouso e começando a se locomover. Aí você consegue obter aqui nessa primeira coluna. Já se esse caminhão ele parte de uma condição em movimento, ou seja, ele já estava em movimento quando iniciou um determinado trecho, aí você vai obter seu dado do fator aqui nessas três colunas, verificando se esse trecho que ele está é em nível, em declive ou em aclive. Então, seria mais ou menos o seguinte, ó. Vou fazer um esquemazinho aqui, ó. Você tem um caminhão aqui partindo do ponto A, tá? Aí você está partindo o caminhão do ponto A, chega em determinado ponto, ele começa a aparecer um aclive. Então, a gente teria aqui o trecho A, o trecho B e o trecho C, tá? Nesse primeiro trecho, o trecho A,
ele está partindo do repouso. O caminhão ele estava aqui, ele foi carregado pela carregadeira. Então, ele teve aqui um processo de carga, tá? Nesse ponto A. Ele está partindo do repouso, ou seja, da velocidade igual a zero. Então, para esse trecho AB, você obtém aqui o valor desse fator de redução nessa primeira coluna. Já na segunda condição, ele está de B até C. Quando ele passa em B, esse caminhão ele já está em movimento. Ele está em movimento e ele vai passar a subir aí a nossa ladeirinha, nosso aclive. Tá? Como ele está partindo de B até C e ele já está em movimento, aí você vai observar que esse caminhão ele já está em movimento quando ele entra no trecho, ou seja, quando ele passa por B. Tá? Então, você vai observar, é um trecho reto, em nível, né, declive ou aclive. Nesse nosso caso, seria um aclive. E aí, você teria aqui o fator igual a 1. Tá? Então, a próxima etapa, a gente vai fazer a correção da velocidade desse caminhão. Porque a gente obteve lá na nossa tabelinha o nosso fator de correção. Então, você vai usar esse fator de correção que foi obtido na nossa tabela e você vai multiplicar esse fator de correção pela velocidade do caminhão que foi obtida anteriormente. Tá? Então, você vai conseguir achar uma velocidade média do trecho A até B pelo produto do fator que foi obtido lá na tabela, multiplicado pela velocidade que foi estimada anteriormente. Ou seja, aquela velocidade que você estimou dependendo da potência, do rendimento do caminhão e também da sua resistência ao movimento. Tá? Então, essa nossa velocidade média aqui é uma velocidade mais baixa. A gente está estimando qual seria a velocidade média que esse caminhão estaria trafegando ao longo de todo esse trecho AB. Tá? Então, o próximo passo seria a determinação do tempo do ciclo desse meu equipamento. Tá? O tempo do ciclo ele é constituído pelo somatório daqueles tempos variáveis e dos tempos fixos. Tá? Então, o tempo variável são relativos àquelas atividades de transporte, que vai depender da distância que esse caminhão está percorrendo. Tá? Quanto maior a distância, mais tempo ele vai precisar para se locomover, considerando aí uma mesma velocidade, tá? Então, a gente tem aqui que a velocidade é igual ao espaço sobre o tempo. A gente consegue isolar o tempo, né? O tempo está aqui dividindo pelo espaço, você passa para cá multiplicando, e a velocidade volta para cá dividindo. Então, nós temos que o tempo é igual ao espaço sobre a velocidade. E aí, a gente consegue estimar qual vai ser o tempo das atividades variáveis, porque você sabe o tamanho do trecho que esse caminhão está percorrendo, né? Um ΔS, você sabe qual é esse comprimento, 1 km, 2 km, 500 metros, você consegue saber o tamanho desse trecho. E você também já sabe a velocidade, que foi estimada já uma velocidade média que ele vai levar para percorrer esse trecho. Então, com essa relação espaço e velocidade, você consegue determinar aí o tempo dessa atividade variável, que é relacionada a essas atividades de transporte. Tá? O outro tempo possível está relacionado aos tempos fixos, que são relativos ao tempo de carga, o tempo de descarga e o tempo de posicionamento desse caminhão. Ou seja, o tempo que a carregadeira leva para encher esse caminhão, o tempo de carga, o tempo que esse caminhão leva para fazer o processo de descarregar, tá? E o tempo de posicionamento desse caminhão para que a carregadeira consiga novamente encher a caçamba, tá? A estimativa desses tempos pode ser feita também, mas de modo geral, para facilitar esse processo, é possível determinar, né, e estimar alguns valores que possam ser mais utilizados. Então, esse tempo de carga, descarga e posicionamento, a gente consegue utilizar algumas estimativas médias que são adotadas na literatura, tá? Lembrando que o tempo de carga do caminhão está associado ao tempo que a carregadeira leva para realizar todo o seu ciclo de atividade. Tá? Então, a carregadeira vir, retirar o solo do talude
e encher a caçamba desse caminhão. Na próxima etapa aqui da nossa atividade, a gente vai estimar o número de caminhões para fazer essa realização desse movimento desse solo. Por quê? Porque nem sempre só um caminhão vai ser suficiente para fazer o transporte desse solo. Todo esse solo que está sendo associado à produção da carregadeira pode requerer mais do que um caminhão, tá? Então, para estimar o número de caminhões que vão ser necessários, a gente precisa saber o tempo do ciclo de transporte mínimo da atividade desse caminhão e vai dividir pelo tempo de carga, ou seja, aquele tempo que a carregadeira leva para encher ele. Tá? Então, eu estou considerando o tempo que o caminhão leva para fazer o processo de ida, descarga e retorno. Tá? Por exemplo, ele demora 15 minutos para fazer esse processo, para ser completamente carregado, tá? Fazer o transporte, processo de descarga e retornar. Tá? Digamos que ele demora 15 minutos para fazer todo esse ciclo de transporte dele. Tá? Mas a carregadeira ela demora só 2 minutos para encher o caminhão. Então, se o caminhão passa 15 minutos para fazer todo o seu ciclo e voltar, isso quer dizer que a minha carregadeira ela vai ficar parada. Né? 15 minutos menos 2 fica parada 13 minutos. E o intuito não é deixar a carregadeira parada por 13 minutos, ou seja lá qual for o tempo. O intuito é que essa carregadeira ela esteja sempre produzindo. Tá? E para que ela esteja produzindo, nesse caso, a gente precisa que um outro caminhão venha e ela possa encher esse caminhão, tá? Continuar produzindo para que esse caminhão entre no novo ciclo. Então, dessa forma, a gente precisa estimar o número de caminhões que vão ser necessários fazer esse ciclo de atividades, considerando aí o tempo total que esse caminhão leva para fazer todo o seu ciclo de transportes e o tempo que é requerido apenas para fazer o processo de carregamento desse caminhão, né, com auxílio aí da carregadeira. Estimado esse número de caminhões, a gente pode passar para estimar o número de viagens da carregadeira, tá? Porque a carregadeira ela não vai encher a caçamba do caminhão fazendo somente um ciclo de viagem, né? Um ciclo de atividade. Ela não vai conseguir encher somente com uma pá preenchida, a sua capacidade coroada, tá? Então, ela precisa realizar esse ciclo algumas vezes, tá? Até que esse caminhão tenha a sua caçamba totalmente preenchida. Então, nós temos que o número de viagens de uma carregadeira para encher a caçamba do caminhão é igual à capacidade coroada do caminhão, ou seja, a capacidade máxima, né, o volume máximo que cabe na caçamba desse caminhão, dividido pela capacidade da minha pá carregadeira, tá? Quantas vezes eu preciso ir com uma pá carregadeira e encher esse caminhão, tá? Depende da capacidade da minha pá e depende da capacidade, né, do quanto esse caminhão comporta. E aí, por fim, a gente vai para o processo de produção de um caminhão ou então de uma frota de caminhões, né? Voltando aqui para a nossa produção efetiva, a nossa capacidade máxima multiplicada pelo PIS1, que é o nosso fator de empolamento, multiplicado pelo rendimento sobre o tempo do ciclo mínimo. Lembrando que esse tempo do ciclo mínimo é o somatório aqui dos tempos variáveis e os tempos fixos que são requeridos aí nessa atividade, nesse ciclo de transporte, e que a nossa capacidade máxima, que é a capacidade que esse caminhão vai estar trafegando, depende do número de viagens que a caçamba, que a pá carregadeira faz para encher a caçamba, tá? Então, a capacidade máxima do caminhão, eu só tenho conhecimento quando eu sei a relação entre a produção do caminhão e a produção da carregadeira, tá? Então, eu consigo estimar essa capacidade máxima dependendo também aqui do número de viagens que essa carregadeira vai estar fazendo aí até encher completamente, carregar completamente esse caminhão. Outra observaçãozinha que eu tenho é que com isso a gente consegue estimar a produção de um caminhão, tá? Mas a gente pode observar que muitas vezes um só caminhão não vai ser suficiente
para estimar a produção dessa unidade de transporte, essa unidade transportadora. Fazer toda a movimentação desse solo nessa atividade de terraplenagem. Então, por isso, a gente precisa estimar também a produção da frota de caminhões. Então, para estimar a frota de caminhões, basta multiplicar aqui o número de caminhões. Por exemplo, eu vou precisar de 4 caminhões. Então, eu vou multiplicar 4 pela produção unitária de um caminhão. O número de caminhões multiplicado pela produção unitária, que é obtida aqui nessa forma, a gente consegue calcular qual seria a produção de toda a frota de unidades transportadoras que envolve essa atividade de terraplenagem. Então, eu vou resolver um exercício sobre isso, vou deixar gravado em um outro vídeo, no próximo vídeo, sobre essa temática, mas caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre essa parte teórica desse assunto, você pode deixar aqui um comentário, tá? Que logo mais eu vou estar te respondendo. Então, até mais.